área, estamos de volta, terceiro bloco da aula de regência. Então vamos lá. Nas duas primeiras partes a gente trabalhou a parte de regência teórica, então trabalhamos a regência verbal e a regência nominal. Agora que a gente já tem a base, a gente vai cair para dentro das questões. Detalhe, Sidney, tive dificuldade em um ou outro tópico, um ou outro verbo. Você sempre vai ter dificuldade se só visualizar uma única vez a aula. Como é que você faz para poder aprender cada vez mais e mais? Você vai repetir o processo. Quanto mais você estuda aquele assunto, mais você aprende. Essa é a técnica do verdadeiro concurseiro. Todo dia vai estudar. E quando terminar aquele cronograma que ele tem, ele não pode parar. Ah, já estudei tudo, pronto e acabou. Não, tem de voltar e estudar tudo de novo. Quanto mais vezes você visualizar determinado assunto, mais você vai aprender. E na parte de regência verbal, principalmente, como é que a gente massifica esse verbo? Na hora de estudar, anotar, é transcrever, porque ao anotar, você massifica muito mais aquele conteúdo. Beleza? Então agora a gente vai fazer as questões. Afinal de contas, a gente aprende praticando. Então vamos lá. Olha a primeira questão aqui, ó. Com relação à regência verbal, a norma padrão aceita a construção na presente alternativa. Antes de fazer a questão, vou mostrar uma parada bacana aqui para você, ó. A gente trabalha em cima da gramática tradicional. Então olha só a seguinte frase: vi e gostei do filme. Vamos entender onde mora o perigo. Quando eu falo a você, vi e gostei do filme, com certeza você entende o que eu estou querendo dizer. E é nessa pegada de entender o que eu quis dizer que você acha que está tranquilo. Ué, está tranquilo, eu entendi. Afinal de contas, a língua tem como princípio básico a comunicação. Então, se no dia a dia eu falo isso aqui e você entende, acabou. Não tem necessidade de mais nada. O problema é que no dia a dia a gente utiliza o português cotidiano, o português informal. E na prova do concurso público a gente utiliza o português padrão. Então você vai observar que aqui tem dois verbos, tem duas orações. E quando você tem dois verbos, duas orações, se elas pedem complementos distintos, estes complementos distintos precisam aparecer. Então observa comigo, primeiro o verbo ver. Quem vê, vê alguma coisa. Então verbo transitivo direto. O que isso significa, meu companheiro? Que o verbo está pedindo um complemento. Sem preposição. Tudo bem que é sem preposição, mas não deixa de ser um complemento, ele está exigindo. E o verbo gostar, ele é um verbo transitivo indireto, afinal de contas, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, um verbo transitivo indireto que vai exigir a preposição de. Agora, e o termo do filme? Seria um complemento que solucionaria apenas a exigência do verbo gostar. Caramba, cadê o complemento do verbo ver? Não apareceu. Então, a frase vi e gostei do filme é uma frase agramatical, é uma frase que está em desacordo com o padrão culto da língua. Para ficar correta, eu tenho de fazer o quê? Ó, colocar o complemento do verbo ver. Então, ó, vi o filme e gostei dele. Aí acompanha comigo. Quem vê, vê alguma coisa. Então, o filme é o objeto direto do verbo ver. E quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o dele é o objeto indireto do verbo gostar. Agora, o que é o dele? É a preposição de, que foi exigida pelo verbo gostar, mais o pronome ele, que faz referência ao termo anterior, filme. Para quê? Para evitar a repetição. Porque na fala, a gente pode várias vezes repetir o mesmo termo. Na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, aqui está o processo perfeito. Na nossa questão aí, ó, você vai reparar que apareceram dois verbos especificamente. O verbo entrar e o verbo sair. Aí é o seguinte... Os dois verbos são intransitivos, porque eles vão trabalhar com preposições, mas vão indicar localidade. Então, eles são verbos intransitivos que irão trabalhar com adjuntos adverbiais de lugar. Mas, ainda assim, o termo, a preposição exigida por aqueles verbos são preposições diferentes, porque quem entra, entra
em algum lugar. E quem sai, sai de algum lugar. Então o verbo entrar vai trabalhar com a preposição em e o verbo sair vai trabalhar com a preposição de. Então olha para a questão aí comigo, ó. A grande pegadinha aqui da questão era fazer o cara marcar a letra B. Com certeza o avaliador quis isso, porque o aluno vai olhar, ó, entrei e saí de casa. Ué, é assim que eu falo no dia a dia, então tá certo. Mas quem entra, entra em algum lugar e quem sai, sai de algum lugar. Então o gabarito da questão é a letra A. Entrei em casa e dela saí. Dela quem? Da casa. Então, ó, quem entra, entra em, quem sai, sai de algum lugar. Agora, Sidney, eu pensei que fosse a C. Impossível. Afinal de contas, quem chega, chega a algum lugar. Mas quem entra, entra em algum lugar. Então, por isso, o gabarito da questão 1 é letra A, sem sombra de dúvidas. Ok? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Próxima questão é um pouquinho mais complexa, mas como a gente já viu isso tudo na parte de teoria, vai ficar tranquilo. Olha só, assinale a alternativa em que a regência verbal está correta. Eu quero a correta. Letra A. Assistir o filme de que você gostou. Então pensa comigo. Quem assiste no sentido de presenciar, de ver, assiste a alguma coisa, porque o verbo vai ser transitivo indireto e vai exigir a preposição a. Então aqui não é assistir o filme, é assistir ao filme. Mas a gente quer o quê? A correta. Então olha a próxima. Prefiro mais a cidade do que o campo. Aí lembra comigo, lembra que a gente estudou o verbo preferir. Ele realmente é um verbo transitivo direto e indireto. Mas quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Então, eu tenho sim dois elementos, como aqui tem, ó, cidade e campo. Mas se quem prefere, prefere alguma coisa a outra, ele exige dois complementos. O primeiro, sem preposição, e o segundo com uma preposição específica, que é a preposição a. Então não é a expressão do que, é na verdade a preposição a. E quando eu digo que prefiro alguma coisa a outra, a noção de intensidade já está embutida no verbo, como a gente viu na aula de teoria. Então, eu não preciso colocar um intensificador, eu não preciso colocar que prefiro mais, que prefiro muito, que prefiro pra caramba, isso não existe. Então, ó, eu vou tirar o mais. Então, a frase correta vai ficar: prefiro a cidade ao campo. Detalhe, na aula de teoria, a gente ainda falou um pouquinho sobre a questão do paralelismo sintático atrelado ao verbo preferir. Então, na hora que eu boto prefiro a cidade ao campo, este a é um artigo que acompanha o substantivo feminino cidade. Na hora que eu boto o ao é o a preposição, que foi exigida pelo termo anterior, no caso o verbo preferir, porque quem prefere, prefere alguma coisa a outra, e o é um artigo que acompanha o substantivo masculino campo. E aí o que eu disse a vocês, aquele segundo artigo só existe caso eu coloque o artigo no primeiro elemento. Se eu não colocar o artigo no primeiro elemento, eu não tenho como colocar o artigo no segundo. Então se eu colocasse apenas prefiro cidade, eu não poderia dizer prefiro cidade ao campo. Eu deveria sim dizer prefiro cidade a campo. E aí, como eu disse a vocês, na hora que eu coloco o artigo, eu especifico. Quando eu tiro o artigo, eu generalizo. Então, se a frase fosse prefiro cidade a campo, é porque, na verdade, eu prefiro qualquer cidade a qualquer campo. Agora, quando eu digo prefiro a cidade ao campo, é porque eu estou especificando uma cidade, eu estou especificando um campo, que o contexto vai permitir você saber. Tranquilo? Beleza? Então agora a gente fica entre a C e a D. Detalhe, muito candidato nessa questão dá mole e marca a letra D. Marca que a correta é finalmente chegamos em Diamantina. Por quê? Porque no dia a dia ele usa a preposição em com o verbo chegar. Ele diz, eu cheguei em casa, eu cheguei na escola, eu cheguei no trabalho. Mas não é. O verbo chegar trabalha com preposição sim,
Mas não é a preposição em, é a preposição a. Então, correto é cheguei à casa, é cheguei ao trabalho, é cheguei ao colégio, é cheguei à escola. Então, aqui, o correto, finalmente chegamos à Diamantina. Então, tira a preposição em e coloca a preposição a. E é somente a preposição a. Depois, na aula de crase, a gente vai ver que aqui não tem como ter crase, porque eu volto de Diamantina. Então, este a é só realmente uma preposição. Agora, se você não marcou a letra C, talvez você não tenha marcado porque apareceu a expressão de que e você estranhou. Então, acompanha aqui comigo, ó. Olhem essas duas frases aqui. Este é o livro que gosto de ler. E este é o livro que gosto. Meu companheiro, minha companheira, na hora que o cara faz uma questão de regência com pronome relativo, ele quer te derrubar. Essa é a verdade. Porque quando a gente trabalha um período simples, por exemplo, a questão é muito tranquila, porque vai ter o verbo pedindo a preposição que vem logo após. Então, quando eu digo o professor precisa de dinheiro, quem precisa de alguma coisa. Então, tá aqui o verbo pedindo a preposição e a preposição vem logo após. Eu só vou errar se eu não tiver atenção. Agora, aqui é muito difícil. Aqui não é fácil, não. Português não é mole. Português não é mole. Eu detesto quando as pessoas fazem o aluno pensar que português é fácil, que você aprende de uma hora para outra. Não é verdade. São várias regras gramaticais. A gente tem que estudar sempre para poder matar aquilo ali. Então, olha só. Olha como aqui é difícil. Aqui, aquele pronome relativo vai ser regido por uma preposição, assim como aconteceu na alternativa. Só que o elemento que vai exigir essa preposição ainda não apareceu. Ele ainda vai aparecer. Então, na fala do dia a dia, é muito difícil que alguém fale corretamente. É por isso que a gente erra na hora da prova, levando em consideração até o entendimento, a sentença da frase. Ó, se eu chego para você, vou até numerar, frase 1 e frase 2. Se eu falo, este é o livro que gosto de ler, você entende. Mas se eu falar, este é o livro que gosto, você também entende. Então, você vai achar que as duas estão certas. Só que, na verdade, apenas a primeira está certa. A segunda está errada. E aí, acompanha aqui comigo, ó. Quando tem um pronome relativo, a gente sabe que esse pronome relativo serve para fazer referência ao termo anterior. É um processo de coesão textual. É para evitar a repetição daquele termo, daquele substantivo. Aqui, no caso, o que está fazendo referência ao termo anterior? Livro. Quando isso acontecer e for um caso de regência, o que eu vou fazer? Eu vou olhar logo para o verbo que aparece depois. Se o verbo não pedir preposição, eu fico tranquilo. O problema é quando ele pedir a preposição. Aí eu vou ficar ligado se a preposição aparece ou não, para eu saber exatamente o que eu vou fazer. Então, na primeira frase, este é o livro que gosto de ler. Apareceu o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, a preposição que foi exigida pelo verbo apareceu, está ali. Então, está tranquilo. Agora, olha a próxima frase. Este é o livro que gosto. Opa, verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o verbo exigiu uma preposição, que foi a preposição de. E ela não apareceu na frase. Isso significa que a frase está em desacordo com o padrão culto da língua, ou seja, está errada. E aí, o que eu faço para ficar correta? Obrigatoriamente, eu vou migrar a preposição exigida pelo verbo para antes do pronome relativo. Então, a frase correta será: este é o livro de que gosto. E por mais estranho que pareça, eu vou provar a você que ela está perfeita. Vamos separar as orações. Separei. Agora, pensa comigo, o pronome relativo o quê? Não está fazendo referência ao termo anterior, livro? Então é como se no lugar do que estivesse escrito o livro. Agora pensa só na oração do verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, se quem gosta, gosta de alguma coisa, tem que colocar a preposição de aqui. Afinal de contas, aqui eu gosto do livro. Se eu tirar a preposição, vai ficar gosto do livro, mas quem gosta, gosta de. Então, essa preposição é obrigatória. E foi isso que aconteceu na nossa questão. Vamos voltar para ela.
Deixa eu apagar aqui. Olá, meus amigos! E aí, gostou da videoaula do professor? Quer continuar assistindo esse vídeo? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para os cargos de assistente e auxiliar em administração para a Universidade Federal do Acre 2016? Então acesse o nosso site laconcurso.com.br. Lá nós temos o curso completaço para os dois cargos. Para o cargo de assistente, o investimento é apenas 10 mensalidades de R$20 e para o cargo de auxiliar, 10 mensalidades de R$15. Você pode ter absoluta certeza. Por favor, procure, faça sua pesquisa. Aqui no LAC Concursos é o melhor curso-benefício do Brasil. Você sabe por quê? Porque aqui é o único lugar do Brasil que tem um personal coach. O que é personal? Personal é pessoal, coach é treinador. Então aqui você estuda com o treinador pessoal de concurso. Eu espero você. Pode se matricular, pode baixar o material dessa videoaula. É só ir lá no site e clicar lá em documentos e fazer o download do seu material de apoio gratuitamente. Tá certo? Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.